meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Vamos falar sobre o projeto de motores de combustão interna com injeção multiponto, porque é assim que a abreviação MPI a multipoint. Injection soa na tradução. Antes do surgimento das unidades de potência a gasolina com injeção direta, a FSI, TSFI, GDI, era o motor MPI que estava instalado em toda a linha da Volkswagen, Seat, Skoda, Mitsubishi, Renault, Ford e carros de muitos outros fabricantes. Vamos considerar o dispositivo, o princípio de operação e as características de projeto do sistema de injeção multiponto nas válvulas. Projeto. Representação esquemática do sistema de injeção multiponto da Mitsubishi Motors. O design é bastante típico, portanto, você pode ver uma estrutura quase idêntica nos carros da Volkswagen e da Skoda. A principal diferença está na maneira de calcular a quantidade de ar. O diagrama mostra o projeto usando um sensor de pressão absoluta, ADED, e um sensor de temperatura, ADTV. Também nos motores MPI, a quantidade de ar que entra nos cilindros pode ser calculada por um sensor de fluxo de ar de massa, AMAF, e um sensor do tipo Karman. Os principais componentes do sistema de injeção distributiva de gasolina MPI controlado eletronicamente são em sistema de suprimento de combustível, sistema de ignição, sistema de cálculo de ar, sistema de controle de toxicidade dos gases de escape. Fundamentos do princípio operacional: requisitos a serem atendidos pela mistura de combustível e ar de um motor a gasolina em estar em um estado gasoso. Em outras palavras, para uma combustão eficiente, a gasolina deve ser completamente vaporizada antes da ignição do TPMS. Ser homogêneo. O estado gasoso favorece a boa mistura entre o combustível e o oxidante, o oxigênio, que está no ar. Se a mistura for desigual em áreas com muito oxidante, o risco de detonação aumenta. Em áreas com excesso de enriquecimento significativo, a gasolina não queimará completamente, resultando em redução da eficiência do motor. A quantidade de combustível fornecida deve corresponder à massa de ar que entra nos cilindros. Para a combustão mais completa do TPVS, é necessário misturar 1 kg de gasolina com 14,7 kg de ar. Aumentando ou diminuindo a participação do ar, obtemos uma composição econômica, esgotada, ou de potência, enriquecida, da mistura de combustível. Mas a faixa de alteração das proporções na composição é bastante estreita, o que explica em parte a eficiência relativamente baixa de um motor a gasolina com sistema de injeção MPI, por exemplo, em comparação com os motores de ciclo diesel. Sistema de potência válvula de aceleração, DMRV, DED, DTV, acelerador eletrônico, resfriamento de água, sensor de detonação, conversor catalítico, DPKV, todos esses elementos estão representados não apenas nos motores MPI. A principal característica do projeto da injeção de válvula multiponto é o sistema de fornecimento de combustível. A leitura das informações sobre a velocidade do motor, a temperatura do líquido de arrefecimento, a carga desejada e real, a velocidade do veículo, permite que a Engine SU, calcule com precisão o tempo de injeção e a quantidade de gasolina fornecida. Como resultado, os motores MPI fornecem torque e potência de pico aceitáveis com consumo moderado de combustível. Vantagens em relação ao carburador: monoinjetores. Os sistemas de injeção com carburador e monoinjetor entraram para a história porque seu princípio de funcionamento não permitia dosar com precisão a quantidade de combustível fornecida em todos os modos de operação do motor e minimizar as perdas no modo de aquecimento. Como a gasolina era injetada diretamente no coletor de admissão, após uma partida a frio, a maior parte do combustível era depositada nas paredes frias do coletor. Portanto, a mistura tinha de ser extremamente rica, o que aumentava o consumo e a nocividade dos gases de escapamento. Vantagens dos motores com injeção MPI em relação precisa entre a porção de combustível e ar. A gasolina é injetada por bicos nas válvulas de admissão de cada cilindro, o que evita o enchimento desigual. O torque de injeção é determinado pelo pulso de controle aplicado aos injetores. A quantidade de combustível fornecida depende do tempo em que o injetor ficou aberto. O sistema de potência do motor MPI é controlado pela SU, que calcula o torque de injeção e a quantidade de gasolina com base nas leituras do sensor.
Redução das perdas por vaporização da gasolina. Os injetores estão localizados próximos às válvulas de admissão, portanto, não há necessidade de enriquecimento excessivo significativo. Durante o aquecimento do motor, a localização dos injetores próximos às válvulas permite que a gasolina permaneça na fase líquida por mais tempo após a injeção, o que reduz a temperatura na camara de combustão. Qualquer aumento na resistência à detonação permite que a taxa de compressão seja alterada e que a potência do motor seja aumentada. Maior pressão de injeção. Permite que o combustível seja decomposto no estágio de injeção em partículas mais finas, melhorando assim sua capacidade de vaporizar e se misturar com o oxidante. Desvantagens. A desvantagem dos motores MPI é que se trata de uma injeção aprimorada, mas ainda no coletor de admissão. Se você está familiarizado com o princípio de operação dos motores TSI e TFSI, então conhece as vantagens da injeção direta de combustível. Também é recomendável que você se familiarize com o dispositivo e a comparação do princípio de operação dos principais tipos de sistemas de alimentação do motor. Os motores modernos estão cada vez mais equipados com injeção híbrida, na qual injetores separados injetam combustível tanto nas válvulas quanto diretamente na camara de combustão. Os injetores no coletor são usados como um sistema auxiliar para limpar os depósitos das válvulas de admissão. Características das motocicletas Volkswagen e Skoda. Você pode encontrar muitas críticas pouco lisonjeiras sobre os motores MPI de 1,6 litro que foram instalados em muitos modelos do grupo VAG, a Skoda Yeti, Octavia, Volkswagen Polo Sedan. Provavelmente, a maioria delas será sobre os modelos CFNA, que, com quilometragem relativamente baixa, começam a bater no frio e a consumir óleo. Mas isso não se deve à injeção distributiva nas válvulas MPI, mas às características de design do grupo cilindro-pistão. A julgar pelas avaliações, em menor grau, o problema de batidas a frio afetou os motores 1.6 CWVA. O preço para isso foi o aumento do consumo de óleo. Os engenheiros da Volkswagen compensaram o aumento da carga no CPG com o design dos anéis de óleo, que são obrigados a deixar uma grande quantidade de óleo nas paredes do cilindro. Andrei Krutsko lhe contará mais sobre o problema dos motores MPI atmosféricos Skoda, VW. Em conclusão, o projeto do motor MPI representa um avanço significativo na eficiência e desempenho dos motores modernos. Com suas inovações tecnológicas, ele não apenas melhora a economia de combustível, mas também reduz as emissões, contribuindo para um futuro mais sustentável. A implementação desse projeto demonstra o compromisso da indústria automotiva em buscar soluções que atendam às demandas atuais e futuras. Agradecemos por acompanhar este vídeo e esperamos que você tenha adquirido uma nova perspectiva sobre a importância e os benefícios do motor MPI.